Olá, caro estudante, voltamos a noções básicas, essenciais do direito tributário e nós vamos tratar de um tema simples, muito simples de entender, mas importante na compreensão de algumas coisas, especialmente quando nós vamos ver as características de cada espécie tributária, então a classificação é fundamental. Espero que esse estudo seja de bom proveito para você. Qual é a aplicação desse estudo então? Sabendo as características de um tributo, dos tributos, nós conseguiremos não confundir ou distinguir facilmente as espécies tributárias quando elas forem por nós estudadas. Então nós começamos estudando uma classificação quanto à competência impositiva ou quanto à competência tributária. Como nós temos 3 esferas de competência no Brasil, a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera federal, e temos um ente especial que é o Distrito Federal, que tanto tem competência municipal quanto estadual, nós podemos dividir em 3 espécies de tributos quanto à competência impositiva, a competência de impor o tributo. Nós temos os tributos ditos federais, são criados privativamente pela União, e nós temos alguns exemplos aí, o imposto de importação, de exportação, o imposto de renda, o ITR, o IOF, o imposto sobre grandes fortunas e o IPI são todos impostos federais. Impostos estaduais nós temos 3, ITCMD, ICMS e IPVA. Impostos municipais nós temos também 3, IPTU, ITBI e SSQN. Observando que onde nós definimos aí, Distrito Federal tanto aparece nos estaduais quanto municipais, porque ele pode instituir tanto uns quanto outros. Nós temos uma outra classificação que é quanto ao exercício da competência. E nós temos, primeiramente, aqueles tributos que são privativos, ou seja, são exclusivos de determinado ente e o outro não vai fazer. Nós colocamos aí os impostos, certo? Vamos já fazer uma observaçãozinha em relação aos impostos. A competência para a criação, portanto, ela é atribuída a determinado ente exclusivo, excluindo os demais, privativo dele, e aí nós temos, por exemplo, empréstimos compulsórios, que é privativo da União, só a União pode. As contribuições especiais, só a União, com uma exceção, que é a COSIP, que pode ser pelos municípios e pelo Distrito Federal. Mas os impostos, por exemplo, não é de competência comum? Lá no artigo 145 da Constituição não diz que a União, Estado, Distrito Federal e municípios poderão instituir, o primeiro, inciso 1, são impostos? Não diz ali que é comum a eles? Sim, porém quando nós descemos para as espécies ou subespécies de impostos, nós vemos que é exclusivo. O imposto de renda, por exemplo, não pode ser instituído pelo município, nem pelo Distrito Federal e muito menos pelo Estado. É exclusivo da União. E assim todos os impostos. Os impostos que são de competência dos municípios, IPTU, ITBI e SSQN, só poderão ser instituídos pelo município e não pela União nem pelos estados. Logo, nós podemos dizer que os impostos são de competência privativa. Competência comum é aquela em que os entes podem criar de modo comum. As taxas podem ser criadas, as contribuições de melhoria podem ser criadas por eles todos. Até mesmo a contribuição de melhoria de uma obra em que tenha recursos da União, do Estado e do município, eles podem, cada um poderá instituir para aquela cota que ele investiu na obra que houve melhoria patrimonial do imóvel daquelas pessoas, cada um poderá instituir a sua contribuição de melhoria. E por fim as residuais, que são aquelas em que a Constituição atribui à União apenas a competência para instituir aqueles impostos não previstos ordinariamente no nosso sistema jurídico. No caso dos novos impostos, das novas contribuições para a Seguridade Social, a competência ela é então residual da União, mas somente a União poderá instituir esses impostos que nós chamamos de residuais. Ela é ao mesmo tempo residual
mais privativa. É residual porque não está previsto, vai ser criado a partir de agora, e é privativo porque somente a União poderá instituir. Quanto à finalidade do imposto, nós temos que a principal finalidade é arrecadatória, fiscal de alguns impostos. Então nós temos como característica a fiscalidade do tributo. A finalidade do tributo, quando é fiscal, predominante é de arrecadar, é de trazer dinheiro para os cofres públicos. E aí nós temos alguns exemplos de tributos que são para efeito arrecadatório: imposto de renda, o imposto sobre grandes fortunas, o IPVA, o ICMS, o IPTU, o imposto de transmissão, causa mortes e doações, o ITBI, todos eles, o empréstimo compulsório, todos eles têm a finalidade arrecadatória. Quanto à finalidade extrafiscal, são aquelas que a finalidade dele não é apenas de arrecadar, mas é de intervir em determinada situação. O imposto de importação, exemplo, quando o país quer, de algum modo, diminuir as importações, ele eleva a alíquota, institui uma nova alíquota e diminui a importação dos produtos do exterior. Então isso, para além da arrecadação, é diminuir a importação de produtos no país. Então nós temos aí alguns exemplos: imposto de importação, exportação, IPI, IOF, TR, né? Então nós temos são alguns exemplos. Para fiscais, nós temos as contribuições sociais e as corporativas. Na verdade, esse tributo para fiscal são atividades paralelas ao Estado, que são desenvolvidas muitas vezes por outras entidades que não o Estado, mas se arrecada para custear essas obras, como por exemplo, essas atividades, como temos o caso do SEBRAE, que desenvolve suas atividades, do SENAI, do SESC, todas elas, a finalidade arrecadatória é para fiscal. Uma outra característica ou classificação que nós temos é quanto à hipótese de incidência ou ao fato gerador em abstrato, que alguns tributos são vinculados. A cobrança ela vai depender já no fato gerador da lei, que está lá na lei, lá no fato gerador, que o Estado deverá prestar um serviço ou uma atividade específica relativa ao contribuinte. Taxas é uma delas, contribuição de melhoria é outra. E tem aqueles tributos que o fato gerador, hipoteticamente na lei, é não vinculado. Os impostos são uma característica. O Estado não tem que prestar nenhuma contrapartida, já pela definição legal, ao contribuinte. Então ele é chamado um tributo não vinculado. Quanto ao destino da arrecadação, nós também temos que alguns tributos são de arrecadação já vinculada. O empréstimo compulsório é um deles, tem que ser para aquela finalidade que foi constituído o imposto. O empréstimo. Custas, emolumentos, certo? É vinculado a isso. A taxa, por exemplo, uma taxa de emissão do passaporte. Então os recursos arrecadados têm que ser utilizados realmente naquela atividade. E existem os tributos de arrecadação não vinculada, que pode ser, na verdade, os impostos são característicos, nós acabamos de falar, e a destinação do recurso da arrecadação não se dá no âmbito tributário, mas no âmbito do orçamento, portanto, no âmbito do direito financeiro. Os impostos podem ser utilizados em qualquer despesa, certo? Em qualquer despesa, em qualquer finalidade atribuída lá no orçamento, mas ele não é originariamente na lei um tributo vinculado quanto ao fato gerador ou à hipótese de incidência. Quanto à possibilidade de repercussão, o que é repercussão? É alguém ser afetado indiretamente na cobrança do tributo. Quando nós dizemos que o imposto é direto, o tributo é cobrado diretamente do sujeito passivo, que é o contribuinte, aquele que paga o tributo, aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Então, nós dizemos que nesse caso não há repercussão. Por exemplo, o
IPTU. O IPTU ele é cobrado diretamente do proprietário do imóvel. Não há nenhum indireto, tá certo? O imposto de renda que está colocado ali, de fato, ele não é direto. Geralmente, ele é cobrado, quando ele é na fonte, ele é cobrado daquele que recolhe na fonte, portanto, de um terceiro responsável tributário. Somente o imposto de renda que não é cobrado na fonte, esse é que é pago diretamente, portanto, nós precisamos dizer que é diretamente pelo contribuinte. E o ICMS, o ISS, o IPI, o IOF, o imposto de renda na fonte, todos são cobrados não do contribuinte, não daquele que pagou, que desembolsou, mas de um responsável tributário. Logo, eles são chamados tributos indiretos quanto à repercussão. Quanto aos aspectos subjetivos e objetivos da hipótese de incidência, nós temos que alguns tributos incidem sobre bens, portanto são reais, sobre as coisas, e alguns sobre as pessoas, né? A condição pessoal e não sobre um bem, que os reais, nós temos aí o IPTU, que é sobre um imóvel, sobre o valor venal de um imóvel urbano, o imposto sobre o ITR, que é o imposto territorial rural, que é sobre uma propriedade rural, e são bens, ok? E nós temos os pessoais, nesse caso aí, como exemplo, o imposto de renda. Quanto às bases econômicas que são tributadas, nós temos imposto sobre o comércio exterior, que aí nós temos o exemplo da importação e exportação. Nós temos imposto sobre patrimônio e também sobre renda, sobre patrimônio, o territorial rural, o territorial urbano, certo? E sobre produção e circulação de riquezas, que é o caso do ICMS, o ISS e assim por diante. E por fim, uma classificação que nós já havíamos comentado em outra oportunidade, quando tratamos das taxas, certo? A classificação dos serviços públicos. Então nós temos impostos ou tributos que são propriamente estatais, como a emissão de passaporte, serviço jurisdicional, como o pagamento de custas judiciais, são indelegáveis. Temos aqueles serviços que são essenciais ao interesse público e que são remunerados normalmente mediante taxa. E nós temos aqueles não essenciais, que são serviços que se cobra um preço público e não necessariamente um tributo. Ok? Caro estudante, nós desejamos a você bons estudos nessa noção e nessas características do tributo, que vai lhe ajudar quando você tiver mais detidamente estudando as características de cada tributo. Bons estudos, nós voltamos a desejar e esperamos encontrá-lo em outra oportunidade. Um abraço e até lá.